Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Meus caríssimos irmãos e irmãs, amados em Cristo Jesus, 40 dias após a ressurreição do Senhor, nos encontramos no dia sagrado de sua ascensão. O mistério da ascensão está ligado intrinsecamente ao mistério da ressurreição do Senhor. Se vocês recordarem, na homilia do dia da ressurreição, lhes expliquei que o Senhor, ao ressurgir dos mortos, não ressuscita para este mundo. Para este mundo seria se ele tivesse retomado sua vida, como sempre viveu neste mundo, e tivesse permanecido conosco de um modo visível, claramente visível, normal, como podemos dizer. Mas não foi assim. O Senhor que morreu neste mundo, em Jerusalém, não ressuscitou para este mundo, ressuscitou para a vida eterna. E disso a igreja é testemunha. Ocorre, caros irmãos, que na ressurreição do Senhor, o Pai do alto do céu, ao terceiro dia, derramou sobre o Filho toda a força do Espírito Santo, ou seja, toda potência, toda força, todo ser de Deus, e ressuscitou o Filho da mansão dos mortos. Vejam bem, Jesus, meus irmãos, é a segunda pessoa da Trindade, de modo que tudo que se aplica ao Pai e ao Espírito em termos de louvor, adoração, reconhecimento, se aplica a Jesus. E se o Pai e o Espírito são eternos, o Filho também é eterno. Nunca houve um Pai sem Filho, nunca houve Pai e Filho sem Espírito, e por isso, quando falamos em Deus, falamos da realidade absoluta de um ser que é eternamente. Só Ele é eterno, só Ele não tem fim e também não tem começo, não tem princípio. E por assim ser, é o princípio e o fim de tudo o que existe, porque tudo existe nele, da vontade dele, na vontade dele, no poder e no querer de Deus. Se é assim, podemos dizer que o Filho Jesus, que nunca deixou de ser Deus, mesmo assumindo uma natureza humana, morreu na cruz. Já pensaram nisso? Deus morreu na cruz. Não foi, meus irmãos, dizendo, foi a natureza humana de Cristo somente, porque a natureza humana foi assumida por Ele, de modo que Ele agora no céu é um de nós, um ser humano como nós, porém, um ser humano que teve, no dia da ressurreição, o seu corpo, sua natureza humana glorificada. Esse é o destino que Deus sonhou para nós. Se não fosse o pecado, todos nós já estaríamos experimentando a graça de termos como objetivo de vida este dia, o dia de entrarmos na glória de Deus, de sermos glorificados em Deus. Deus reinando em nós neste mundo, seríamos um sinal de Deus já agora, visível, claro, inequívoco. E quando um dia passássemos desse mundo para o céu, para Deus, já seríamos glorificados. O pecado nos tirou isso. E se não fosse Jesus, que veio nos redimir, nem sequer contemplaríamos o que Deus um dia havia sonhado. Quando hoje celebramos a ascensão do Senhor, estamos olhando para Jesus e vendo o que seria de nós. E se fosse só isso, seria um lamento, porque perdemos tudo isso. Mas não, meus irmãos, Ele veio nos redimir e nos deu a sua própria vitória. De modo que agora, redimidos, o Senhor nos deu de volta aquele sonho, aquele plano de nos glorificar um dia, depois de nossa travessia neste mundo. Mas não imediatamente após a morte. Esperaremos, cremos na ressurreição e por isso esperamos a nossa ressurreição, que acontecerá no fim dos tempos, no juízo final. Até lá, nosso corpo e nossa alma ficarão separados depois que morrermos.
Mas não é disso que hoje vamos falar. Olhemos para Jesus. Ele, que é glorioso eternamente, recebeu o Espírito Santo na toda potência de Deus no dia de sua ressurreição. E se olhando isso dizemos, mas ele já é Deus. Não faz diferença para ele, não faz diferença na sua natureza divina, mas ele assumiu a natureza humana. Uma natureza humana que padeceu como a nossa, mesmo sem pecado, que solidário a nós pagou por nossos pecados, morreu na cruz e desceu à mansão dos mortos, que era o destino de todos aqueles que passaram por essa vida até o dia da sua ressurreição. Ali, o Filho de Deus, feito homem, receberá a potência divina do próprio Pai, do próprio Filho no Espírito. Mas de que forma? De forma carnal, de forma humana, podemos dizer. Assim como São Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse, nele, em Jesus, na natureza humana de Jesus, habita corporalmente todo o poder, toda a potência, todo o ser de Deus. E isso, meus irmãos, é de deixar-nos com o queixo caído. Eis um mistério que nós não podemos simplesmente dizer, já sei, ou compreendi. Tem sempre algo a mais, é infinito. E nós, ano após ano, olhamos para isso e vemos a grandeza de Deus se aproximar de nós. E que coisa bonita, Deus se aproxima de nós. Ora, da mansão dos mortos, quando o Pai despeja sobre o Filho o Espírito Santo, com todo o ser divino, o Filho ressurge glorioso. E agora, não é mais só a natureza divina de Jesus que é gloriosa, também sua natureza humana foi glorificada. O corpo dele é um corpo que pode ser tocado, mas não é mais como o nosso corpo. Não sabemos como explicar, como nem entender o que é um corpo humano glorificado. Sabemos o que nos disse os apóstolos, e sei que foi muito difícil quando os evangelistas e até o próprio Lucas, narrando hoje a primeira leitura, tentou nos explicar o mistério do Senhor glorificado, ressuscitado. Olha no evangelho de hoje, o Senhor se aproxima e diz, está escrito que o Cristo sofrerá muito e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. Ele fala agora da missão da igreja, e essa é a última aparição de Jesus aos seus discípulos. Chego já nesse ponto, mas o que nos interessa agora é ver Jesus glorificado, próximo dos discípulos. Eles não sabendo entender ou explicar o que viram, o que testemunharam, o que experimentaram, simplesmente falam de coisas, como os panos que foram deixados no sepulcro, como as portas que estavam fechadas e Jesus entrou, como não reconheceram Jesus próximo deles, como os discípulos de Emaús só reconheceram Jesus ao partir o pão, e uma vez partido o pão ele desapareceu da vista deles. Coisas assim nos falam de um Jesus glorificado. E aqui, meus irmãos, comecemos a entender o que significa no tempo a ascensão do Senhor. Vejam, no domingo de Páscoa, ele ressuscitou dos mortos. E durante 40 dias, apareceu para os seus discípulos. Não estava com eles todo o tempo. E não ficava passeando pelo mundo quando não estava com eles. Quer dizer que Jesus subiu ao céu, Jesus foi para o Pai, quando ressuscitou. Uma vez não mais sujeito às coisas deste mundo, já está no Pai, quer dizer, nos céus, na glória de Deus, que é sua, que foi derramada sobre ele, e agora sua humanidade, que está glorificada, aparece para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para quem ele quer, diz o que veio dizer, e depois simplesmente se ausenta, permanecendo. Como se ausenta permanecendo? Ora, não pode ser visto, mas está presente. Uma presença diferente, misteriosa. Aparece e desaparece, mas durante 40 dias pôde ser tocado quando aparecia. Fazia refeição com eles e dava instruções, como hoje ouvimos,
sua última instrução, narrada por São Lucas no Evangelho, antes dos Atos dos Apóstolos, ele vinha para preparar ainda mais a igreja. E nessas aparições, como hoje, continuou dizendo o que disse na última ceia e em alguns momentos de sua vida, que depois dele subir ao Pai, enviaria um paráclito, que quer dizer um advogado de defesa, alguém que cola em você assumindo sua causa, dizendo: vou defendê-lo até o fim. E se é preciso um advogado de defesa, é porque existe um acusador. Não é um advogado de defesa para nos defender de Deus, mas um advogado de defesa para nos defender do que é contra Deus. E neste mundo, sabemos que existem forças contra Deus, que não querem a glorificação de nenhum de nós, que não querem a santificação de nenhum de nós, e estão atuando de um modo direto ou indireto contra isso. E temos um defensor, enviado pelo Pai e pelo Filho, mas que só foi enviado após o Senhor subir ao céu de um modo definitivo. Como assim? Ora, se já estava com o Pai e aparecia para os discípulos, o dia de hoje da ascensão do Senhor marca o fim das aparições. Temos então 3 modos de conviver com Jesus. Atenção! O primeiro modo foi enquanto ele esteve vivo neste mundo como nós, um ser humano, mais ou menos 33 anos. Morreu na cruz, acabou esse modo de se relacionar com Jesus. Então ele ressuscita e aparece para os discípulos, segundo modo, aparecendo, glorioso, ressuscitado, e foi um período só de 40 dias. Depois, subiu aos céus, 10 dias depois, enviou o Espírito Santo, como celebraremos no próximo domingo, o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito foi derramado sobre a igreja. Vejam, o mesmo Espírito que foi derramado sobre o Filho e tornou sua natureza glorificada, foi derramado também sobre a igreja. E esse é o mistério que estamos vivendo agora, desde o dia de Pentecostes e até o fim dos tempos. É a terceira forma de nos relacionarmos com Jesus. Agora é na força do Espírito, agora é no Espírito. Vejam, tudo isso para nos mostrar qual o caminho, qual a verdade, qual a vida que não podemos perder. E é uma pessoa que desceu do céu, assumiu nossa natureza humana e glorificou nossa natureza humana, nos mostrando o efeito que vai nos tocar, uma vez salvos, glorificados nele, para a vida eterna. Quando hoje, meus irmãos, olhamos para a ascensão do Senhor, estamos vislumbrando, contemplando, admirando, adorando o Senhor nesse mistério. Agora Jesus tem um corpo humano no céu. Quando veio do céu não tinha um corpo humano, era puro Espírito, como Deus Pai, como o próprio Espírito Santo, sendo o Filho eterno, mas vindo a este mundo assumiu uma natureza humana que poderia ter largado depois de morto e se mostrado glorioso como um Deus, mas não foi isso que ele veio fazer. Ele veio nos salvar e por isso no seu corpo humano ele aparece para nos mostrar os sinais de sua fidelidade, suas chagas e sua glorificação e o poder de Deus que quer fazer em nós algo semelhante, se deixarmos. O caminho é o Filho, e o Filho fez-se obediente ao Pai. O nosso caminho continua sendo Jesus, e se nos tornarmos obedientes ao Pai, experimentaremos a sua palavra, creremos nas suas promessas de verdade, e vivendo em função de Deus, deixaremos que Ele santifique e glorifique a nossa vida. Olha a primeira leitura de hoje, como nos diz. Primeiro, Lucas saúda mais uma vez seu amigo Teófilo. A palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus, mas aqui também se refere a uma determinada pessoa, a quem ele escreveu tanto o seu Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos. E diz a ele que, já tratando de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, no primeiro livro, quer dizer, o Evangelho de Lucas, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo
depois de sua paixão, com numerosas provas. Sim, Jesus se apresenta para que eles não tenham dúvida de nada, e agora reacende a fé, a confiança e dá comunhão de vida a eles. Durante 40 dias, como já expliquei, apareceu-lhes, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Batizar, meus irmãos, quer dizer mergulhar, quer dizer o Espírito Santo virá sobre nós e inundará a nossa vida, seremos mergulhados nele. E já vos disse, é o Espírito Santo que o Pai derramou sobre o Filho, é o Espírito de Jesus. Dentro de poucos dias, quer dizer no próximo domingo, 10 dias depois da ascensão do Senhor. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Lembram disso? Jesus é ou não é o Messias? Sim, é o Messias, então será rei. Sendo rei, vai expulsar o Império Romano, vai restaurar o reino de Israel, que foi perdido desde que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu tudo, 500 anos antes de Jesus. Vai ser agora, Senhor. Mas Jesus não veio ser rei nesse mundo. Mesmo agora, 40 dias depois da ressurreição do Senhor, os discípulos ainda estão engatinhando na compreensão do que Jesus disse. Assim é a fé. Ninguém nasce crendo, ninguém nasce sabendo da fé. Nós vamos aprendendo. Aprendendo quando ouvimos, quando lemos, quando testemunhamos, quando experimentamos a ação de Deus, que é progressiva. Se deixarmos que aconteça em nossa vida, também nós deixaremos de engatinhar, aprenderemos a caminhar, dentro de pouco estaremos correndo como Paulo, em busca de um objetivo, de uma meta, para chegarmos a alcançar uma vitória, que é o próprio Jesus. No final da vida, São Paulo vai dizer: combati o bom combate, em tudo testemunhei, guardei a minha fé, e agora resta-me receber a coroa da justiça, que o Senhor me dará. É a corrida de um atleta, que se preparou durante muito tempo, e foi experimentado pela prova, e venceu a prova. A prova é crer no Senhor, a prova é esperar no Senhor, é não duvidar do Senhor, é colocar nele a confiança da vida, e saber que com ele, na vitória dele, já somos contemplados, que sua vontade é a nossa santificação e glória para sempre. Porque merecemos? Não, porque o Senhor nos ama. Uma vez nos amando, é nosso dever corresponder a esse amor. Por isso, meus irmãos, nós estamos correndo em busca dessa meta, não por causa da coroa da justiça, mas por causa dele, que não podemos perder. Ele que dará a coroa da justiça. São Paulo fala do efeito daquilo que Jesus quer lhe dar, depois de ele ter percorrido uma vida para alcançar Jesus, e diz: ainda não o alcancei, mas ele já me alcançou, por isso agora eu me lanço, eu pulo até ele, como sendo aquele pulo que o atleta dá no finalzinho da corrida, emparelhado com o outro, com o adversário, e agora estão os dois a um salto da vitória, e ele joga o corpo inteiro para frente, para alcançar a vitória. Esse é o salto da confiança. Chegou a hora, não posso com minhas forças, mas me lanço nos braços dele, e ele não nos deixará cair. E para onde vai nos levar o Senhor? Vejam bem, o Senhor continuou dizendo, ao responder a questão: é agora que vais restaurar o reino de Israel? Então Jesus diz: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade. Mas eles não perguntaram isso. Perguntaram a Jesus se é agora que iria restaurar o reino de Israel, ou seja, o reino de Deus, aquele reino messiânico das promessas. É agora que vai começar? E Jesus diz: não vos cabe saber o que o Pai determinou. Quando foi a outra vez que Jesus disse algo parecido? Quando lhe perguntaram quando seria o fim dos tempos, e ele disse que só o Pai sabe. Aqui Jesus está dizendo que este reino será restaurado definitivamente no fim dos tempos, e só o Pai sabe sobre isso.
Não nos é dado saber, nos é dado viver a esperança, não contar os tempos, não contar o calendário para saber, está chegando o dia, mas é viver a esperança, na confiança do Senhor. Quando será? Quando Ele quiser. E a nossa curiosidade não vai nos afetar, não, porque confiamos nele. Será quando Ele disser, quando Ele quiser, quando o Senhor determinar, e até lá esperamos nele, vivemos nele, porque cremos e confiamos nele. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, nós estamos testemunhando agora, neste momento, o cumprimento dessa promessa. Como? Olha a igreja onde veio. Saiu de lá, do Oriente, chegou em tantos lugares, chegou a Pão de Açúcar, tão longe, 2000 anos depois, é obedecendo isso, testemunhando isso, experimentando isso, até os confins da terra. Vós sereis minhas testemunhas. Está aqui a igreja testemunhando, ressuscitou o Senhor, subiu aos céus o Senhor, abriu o céu para nós, e nos ensinando tudo o que Ele disse, tudo o que Ele fez, nos chamando a uma vida nova, aqui, meus irmãos, tão longe e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado para o céu à vista deles. Olhem como Lucas vai tentar narrar o acontecido. Uma nuvem o encobriu, se afastou deles, subiu ao céu e uma nuvem o encobriu. O que quer dizer isso? Quer dizer, meus irmãos, que assim como lá no Antigo Testamento, a presença de Deus se ocultava através de uma nuvem, agora também aconteceu com a humanidade de Jesus. Ela subiu ao céu. Jesus, homem e Deus, subiu ao céu e entrou no mistério de Deus. Por isso uma nuvem o encobre da vista deles, de forma que seus olhos já não podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aqui olhando para o alto, olhando para o céu? Esse Jesus que vós vistes subir ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. O que disse agora? Uma vez que a nuvem o encobre, eles olham para o céu, os anjos chegam para dizer: agora é a vez de vocês. Ele será visível em vocês, será ouvido em vocês, vocês o testemunharão até onde foi. Então, mãos à obra. Para que ficar olhando para o céu? Ele não está simplesmente no céu, Ele está em vocês, na igreja, em toda parte. Vereis quando vier o Espírito Santo. E assim, de fato, meus irmãos, aconteceu. O Senhor subiu ao céu, já não mais o vemos assim como nós os enxergamos, nem fica aparecendo como apareceu durante aqueles 40 dias aos apóstolos. Poucas vezes Jesus apareceu depois daquilo, em momentos muito específicos, para realizar uma obra muito especial, como por exemplo a conversão de São Paulo, como por exemplo a João, quando escreveu o Apocalipse na ilha de Pátimos. Mas depois disso, somente aparece em revelações particulares, não mais em revelação universal, como na Sagrada Escritura. O Senhor vai assim se mostrando. Agora o nosso modo, repito, como veremos no próximo domingo, de contato com Jesus, de experiência, de convívio com Ele, é no Espírito. E feliz de nós, porque é assim. O Senhor disse: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, não virá o Paráclito, mas se eu for, ele será derramado sobre vós. Meus irmãos, fica parecendo, a gente olha e diz: ah, mas já é isso? Então parece que não é grande coisa. Não. Nossa experiência de igreja não é a experiência da igreja. Não nos confundamos com os que já são santos. Ali nós encontramos o máximo da plenitude do Espírito que é derramada. Ali encontramos a Deus expressa numa vida que deixou Deus agir, que foi próxima de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Então, não é que é só isso, é que para nós ainda é só isso. Mas se deixarmos Ele agir em nós, trabalhar em nós, nos mostrará, nos fará experimentar sua própria grandeza, como os santos. Como aqueles apóstolos experimentaram
até o final de suas vidas, como puderam ir em tantos lugares e com coragem testemunhar quem é o Senhor, qual a sua ternura e o seu amor, sem que mereçamos. Meus irmãos, eles foram ouvidos e foram rejeitados, eles foram admirados e louvados, foram perseguidos e martirizados, e em tudo isso só importava uma coisa: ser fiel àquele que, fiel a nós, entregou sua vida e nos redimiu. Esse é o nosso destino. Olhando hoje para a ascensão do Senhor, encontramos um de nós, ser humano como nós, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é pouca coisa, é tudo. É onde Ele quer que estejamos com Ele. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ora, Ele quer a igreja inteira junto dEle, à direita do Pai Todo-Poderoso. E eu digo para vocês uma coisa: tudo nesse mundo que estiver abaixo de sentar-se à direita de Deus Todo-Poderoso nunca nos fará felizes. Nunca, jamais. Tudo que estiver abaixo disso vai ter sempre para nós um gosto, um cheiro, uma forma de: e é só isso? Pensei que era mais. Porque para nós está reservado um lugar à direita de Deus, aonde sentou-se o Filho, como cabeça da igreja. Nós, seu corpo, membros do seu corpo, estaremos juntos com Ele eternamente, uma vez salvos e santificados. Que o Senhor, ao nos fazer contemplar hoje a glória da sua divindade, que toca a nossa humanidade, assumindo-a na própria potência de Deus, nos faça crer ainda mais, para confiar e testemunhar que um só é o Senhor, e Ele reina por todo o universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.